Meus amados irmãos, eu quero receber nesse momento essa mulher de Deus, tem sido uma grande intercessora e companheira de ministério, a missionária Rosângela, juntamente com o nosso querido David, com a Isabelle. Eles têm sido fiéis a Deus e à obra que Deus tem colocado nas suas mãos. E eu fico muito feliz quando eu vejo o desenvolvimento, o crescimento das pessoas no reino de Deus. E aprove ao Senhor que a nossa missionária Rosângela, aqui da Flórida, estivesse nos ministrando hoje. Então, eu quero pedir para que você abra o seu coração e crie expectativa, porque certamente Deus a usará para nos abençoar nessa noite. Missionária Rosângela está com você. Vamos aplaudir a Deus pela vida da serva do Senhor, que está incumbida de pregar a palavra nessa noite. Deus te abençoe, filha, com você. Amém. Vocês me escutam? Muito bem. É até difícil pregar a minha humilde mensagem que eu tenho para vocês nessa noite, depois de tanta palavra que já nos foi dado, depois desse louvor, da unção. É até difícil falar, difícil entregar, mas eu senti do Senhor, assim, confirmação desde a primeira palavra que o apóstolo entregou. Eu queria entregar outra palavra para vocês, eu escrevi, tentei mudar, mas o Senhor não deixou. Várias vezes, hoje até a Isabelle falou: todo dia você está escrevendo, você nunca acaba de escrever, que às vezes a gente quer, né, mudar, mas não adianta, cai na mesma. E esse último louvor que o apóstolo louvou, tocou muito assim no meu coração, porque vou falar justamente sobre isso, assim, sobre uma pessoa que era como eu também, como todos nós, mas naquele momento pior, era pobre, perdida, pecadora, sem nenhum rumo, e o Senhor estendeu a mão para ela. E eu quero falar um pouquinho sobre Raabe. E eu quero, se os irmãos puderem, abrir vossas Bíblias em Josué 2. Vou ler só alguns versículos e conforme eu for falando, eu vou citando os versículos para não ficar mais prolongado. Então, agora eu quero ler o capítulo 2, a partir do verso 8, que diz a palavra do Senhor. E antes que eles estivessem deitados, em algumas versões diz dormido, subiu até eles no telhado. E ela disse aos homens: eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saístes do Egito, e que fizeste aos reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão. Assim que ouvimos todas estas coisas, derreteu-se o nosso coração. Nem restou mais coragem em qualquer dos homens por causa de vós, pois o Senhor vosso Deus, ele é Deus em cima dos céus e abaixo da terra. Por isso, então rogo-vos, jura-me diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrareis bondade para com a casa do meu pai, dá-me um sinal verdadeiro. Até aqui, e conforme eu falando assim, eu vou caminhando. Então, queridos, hoje eu quero dividir um pouquinho com vocês algumas informações que falam sobre porta e algumas chaves. Não sei se você sabe, mas na Bíblia, a Bíblia faz menção da palavra porta 368 vezes. Algumas dessas vezes têm o significado de porta mesmo, e outras têm outros significados. A primeira vez que na Bíblia foi mencionado, né, tem a menção da palavra porta, foi em Gênesis 4:7, quando o Senhor diz a Caim:
Jaz o pecado à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Mas a Bíblia também compara a porta ao preguiçoso, em Provérbios 26:14, que diz: a porta abre e fecha, mas o preguiçoso não sai do lugar. O salmista também diz em Salmo 141:3: guarda a porta dos meus lábios. Tem o apóstolo até citou algo aí quando ele falou mais cedo. E tá aí uma porta muito difícil e muito importante na nossa vida. A porta dos nossos lábios. Ela serve para abençoar, ela serve para amaldiçoar a vida, ela dá morte. E essa é uma porta perigosa. Essa porta dos nossos lábios. Mas também tão importante quanto a porta é a chave, não é mesmo? Porque não adianta a gente ter a porta se a gente não tiver a chave. Mas não é qualquer chave. A gente tem que ter a chave certa para abrir a porta. A chave ela tem que entrar, porque a porta ela tem um mecanismo que se encaixa com aquelas dobrinhas da chave, né? Que quando a chave ela entra, ela se encaixa da maneira certa, você vira e a porta abre. Tem algumas chaves que até entram, tipo a chave da minha casa, ela entra lá na fechadura da igreja, da porta da igreja. Porém, eu não consigo girar ela. Eu não consigo abrir a porta da igreja com a porta da minha chave. Então, repete aí na sua casa comigo. Não adianta nada eu ter a porta certa se eu tiver a chave errada. Então, eu tenho que ter a chave certa para eu conseguir abrir a porta. Se eu não tiver essa chave certa, eu não consigo abrir a porta. Mas para eu abrir a porta, antes de qualquer coisa, eu preciso buscar de Deus uma chave muito importante, que é a chave da sabedoria. E nós só conseguimos receber do Senhor, porque é o Senhor que nos dá as chaves, a chave da sabedoria, quando nós entregamos a Deus a porta da nossa cidade. E aí talvez você pode pensar assim, mas eu vou entregar a porta da minha cidade? Eu mal sou o dono da porta da minha casa, eu moro de aluguel, ou eu alugo um quarto, porque aqui na América é muito comum alugar-se um quarto. Mas quando eu digo a porta da nossa casa, eu estou falando do nosso território, de nós mesmos, da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas decisões. Nós precisamos entender que para receber a chave da sabedoria, nós precisamos entregar para Deus a chave da nossa cidade. Eu tenho certeza que você já viu quando alguns prefeitos ou alguns governadores, eles fazem aquela, assim, tipo algo simbólico, entregando a chave para alguém especial, entregando a chave para alguém que fez algo importante para aquela cidade, né? E isso não vem de agora. Você acha que foi o prefeito ou o governador que inventou isso? Claro que não. Isso não vem de agora. Isso vem desde a antiguidade. Na Idade Média, quando alguém entregava a chave da cidade, ele estava dizendo que. Isso daí, apóstolo aí, ó. Quando ele entregava a chave da cidade, ele estava dizendo para essa pessoa que estava recebendo a chave que ele estava entregando o território dele, que ele estava, junto com a cidade, se rendendo sem resistência. E é isso que significa quando a gente entrega a chave da nossa cidade para Deus. A gente está falando para Deus que nós estamos nos entregando, nós estamos entregando para Ele sem resistência, que a nossa vida pertence a Ele. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que quem manda na minha vida é o Senhor, é Deus. Quando eu entrego a chave da minha cidade para Deus, eu entrego os meus sonhos, eu entrego os meus projetos, os meus planos, a minha família. Eu entrego para Deus os meus filhos. Nós entregamos o nosso casamento.
Nós entregamos tudo na mão de Deus. Isso é entregar verdadeiramente a chave da nossa cidade para Deus. Entregar a chave da nossa cidade para Deus é quando nós temos vontade de fazer algo, mas a gente entende que nós não vamos fazer nada, nós não vamos conseguir fazer nada sem Ele. Então a gente se rende e a gente diz assim: tá aqui, Senhor, a chave da minha cidade. Cuida dela, faz dela, porque eu não consigo. Se a gente parar e olhar, a gente vai ver que tem tantas pessoas que Deus tem entregado portas e elas não têm conseguido acessar nenhuma, porque elas têm dificuldade de entregar para Deus a chave da vida delas. Porque elas têm dificuldade de entregar o controle da vida delas para Deus. Porque hoje nem é chave mais, né? É controle. Tipo, o meu carro não tem chave. O carro do apóstolo também acredito que não tem chave, mas tem um controle. Então, elas estão com dificuldade de entregar aquele controle ali para Deus. Elas querem, mas não deixam. E eu quero. Ah, tá bom, mas então o que isso tem a ver com Raabe? Tem a ver muito. Raabe, ela teve, nós vamos ver aqui, que ela teve várias escolhas, vários posicionamentos de sabedoria. E a sabedoria é ela que vai nos levar a lugares que a fama, que o dinheiro, que nome, que família não consegue nos levar. A sabedoria, ela vai nos dar algo tão importante para vivermos a nossa vida, que é a prudência. Para prudência, a sabedoria vai nos dar a prudência para quê? Para saber que decisão tomar, qual a hora certa de tomar, o momento certo de tomar, como foi com a história de Raabe. E se nós queremos sabedoria, nós precisamos aprender a buscar essa sabedoria. Porque em Tiago 1,5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, não é a um ou a outro, é a todos, dá livremente de boa vontade. Deus não é um coach, um professor, um mestre em sabedoria. Deus, ele é a própria sabedoria. E hoje nós estamos vivendo a época, né, que todo mundo quer ter um coach. Mas nós temos acesso de graça ao coach dos coach, ao que inventou o que era coach. Nós temos acesso de graça. E muita gente está dispensando a mentoria de Deus, já viu? Muita gente está dispensando a mentoria de Deus. Quer falar, apóstolo? Muita gente está dispensando a mentoria de Deus para pagar caro, muitas vezes, para alguém que nem conhece o autor de todas as obras, para alguém que nem conhece a sabedoria verdadeira. Você já pensou que você pode ser mentorado pelo dono? Gente, isso é muito forte, é muito sério. Você pode ser mentorado pelo dono da sabedoria. Você pode ser ensinado pelo dono da sabedoria. Nós temos acesso ao dono, ao pai da sabedoria. E tem momentos na nossa vida que é isso que vai nos levantar. Quando nós fomos amigos da sabedoria, quando nós fomos amigos de Deus. E se tivermos sabedorias nas nossas escolhas, nas nossas palavras, nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar um legado. Às vezes as pessoas, elas perdem filhos, perdem casas, relacionamentos por falta de sabedoria. Quero contar uma história para vocês. Isso, quando eu ouvi essa história, marcou no meu coração. Eu falei, tenho que passar para frente. Hoje eu até contei ela para o David. Ele não sabia o que eu ia falar, mas eu falei, ele perguntou, o que você vai falar? Qual é o tema da sua mensagem? Eu falei, não tem tema não.
Mas eu vou te falar duas coisas, duas historinhas que eu vou contar lá, mas vou contar uma. Conta a história que tinha um judeu, e esse judeu conta a história que tinha um inquisitor numa cidade. E ele não gostava dos judeus que moravam ali, ele queria matar os judeus. E um judeu, em específico, fez alguma coisa e ele foi preso. E ele ia ser condenado. E esse inquisitor quis dar uma de bonzinho, mas bonzinho, humanamente falando, ele queria se aparecer. O que ele fez? Ele falou assim: eu vou dar a chance dele ser livre, para vocês verem que eu não sou tão ruim assim. Então chamou o judeu que estava preso e falou para ele: olha, eu vou escrever aqui no papel culpado e no outro papel eu vou deixar em branco. E você, com seus olhos vendados, vai pegar um papel. O papel que você pegar vai ser o que vai acontecer com você. Se você vai ser culpado ou se você vai ser liberto. Só que aquele judeu sabia que aquele inquisitor era ruim. E ele nunca queria ter escrito um papel culpado e deixado branco o outro. Ele tinha escrito, na verdade, culpado nos dois. Então, aquele judeu, o que ele fez? Ele clamou sabedoria ao dono da sabedoria. E ele falou: Senhor, me dá sabedoria. O que eu vou fazer agora? Chegou a vez, foi lá, pegou o papel. E na hora Deus falou para ele, e ele fez. O que ele fez? Botou o papel na boca e engoliu o papel. Aquele inquisidor ficou assim, irado, louco da vida. E falou assim: e agora? Como vou saber qual é a sua sentença? Esperto, inteligente, guiado por Deus, com a sabedoria, a chave da sabedoria, que vai te fazer entrar por portas. Ele falou: simples. Se o papel que tiver aí estiver escrito culpado, quer dizer que eu engoli o papel em branco. E é desse nível de sabedoria que nós precisamos, queridos, meus irmãos e minhas irmãs. É desse nível de sabedoria. Porque tem hora que a gente fica sem saber o que fazer entre assim, como dizem, num beco sem saída, entre a cruz e a espada. E a gente precisa ser bem-sucedido, mesmo naquela hora. E aí, o que a gente precisa? Da inteligência, que só o Senhor pode dar. Porque o Senhor é o mais sábio de todos, é o dono da sabedoria. Nós precisamos entender que Deus vai colocar portas nas nossas vidas, mas a gente vai acessar essas portas, em primeiro lugar, com a sabedoria. E hoje eu quero falar para vocês sobre duas portas que Deus colocou na frente de Raabe e que Ele também coloca nas nossas vidas todos os dias. E eu tenho certeza que todos aqui, se você está aqui nessa noite, se você está aqui até agora, até essa hora, é porque você quer entrar por essas portas também. E a primeira porta é a porta da oportunidade. Quantos de nós já perdeu alguma oportunidade na vida e talvez até se arrepende até hoje, porque não teve sabedoria para aproveitar aquela porta, aquela oportunidade naquele momento? Eu não sei se eu sou a única, mas eu tive portas que apareceram na minha vida e porque eu não tive sabedoria, eu não consegui entrar por ela. Sabe por quê? A porta da nossa casa, a gente arrebenta. A gente arromba, o ladrão arromba a sua porta, mas a porta de Deus você não consegue arrombar, não. A porta de Deus só entra com chave. Não adianta querer arrombar a porta de Deus, que você não vai conseguir, não. E Deus colocou a porta da oportunidade na vida de Raabe. E ele colocou também a porta do crescimento. Mas primeiro, eu quero falar sobre a porta da oportunidade. E dentro da porta da oportunidade, nós temos 3 chaves que nós precisamos usar. A primeira das chaves que nós precisamos usar é em Josué 8, vou falar sobre ela, que é: antes que eles tivessem deitado, ela subiu ao telhado. Então, aqui está a primeira chave. Qual chave é essa? A chave da iniciativa.
Através da iniciativa é que nós vamos conseguir abrir a porta. Claro, que nós vamos precisar de sabedoria para acessar a porta também, mas tem que ter iniciativa. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas no Brasil, vou dar um exemplo do Brasil, as pessoas gostam de prestar concurso público. Eu não sei se tem alguém aqui que já prestou concurso público. Deus coloca aquela oportunidade ali para você prestar o concurso público. Mas você tem que ter uma iniciativa. Você tem que estudar, você tem que renunciar a muitas coisas naquele período que você estiver estudando. Você tem que sacrificar algumas coisas naquele período que você está estudando, porque senão você não vai chegar lá e conseguir passar. Né? Deus coloca as oportunidades, coloca a porta da oportunidade na nossa frente, mas nós temos que saber acessar qual a chave certa para poder entrar. E a chave da porta da oportunidade é a iniciativa. E quando Raabe subiu ao telhado, nós lemos no texto que ela subiu, ela falou: opa, eu escondi eles lá e eu tenho que correr lá. Eu não vou deixar eles dormirem. Eu não vou deixar que eles se durmam antes que eu converse com eles. Ela teve a iniciativa e ela foi lá ter com eles. Claro que ela teve uma posição, como eu e você temos que ter quando nós vamos tomar uma iniciativa. Vejamos que Raabe, ela não tinha acesso às escrituras como nós temos hoje. Ela não tinha acesso a uma escola de teologia. Ela não tinha acesso a lives no Instagram. Ela não tinha acesso a Revival School como nós tivemos. Ela simplesmente tinha ouvido falar de um Deus que estava fazendo maravilhas. De Deus que tinha aberto o Mar Vermelho. E o povo daquela cidade estava com medo. E a Bíblia diz que todos estavam com medo. Então, se é todos, Raabe também estava com medo. Mas da mesma forma que ela tinha ouvido falar, os outros também tinham ouvido falar. Ou seja, a porta da oportunidade estava ali para todos. Mas quem teve a iniciativa foi Raabe. Raabe, eu estava, como fala? Acho que é cogitando, sei lá, pensando, porque não sei falar as palavras difíceis, né? Então eu estava pensando que Raabe, quando ela ouviu dizer, cogitando, isso aí, bispa, cogitando, ela estava ali pensando que, tipo assim, gente, esses homens vão aparecer aqui. Eles vão aparecer aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vigiar, porque sendo que Raabe era prostituta, Raabe morava no muro das cidades. Eu fui pesquisar. Quem morava no muro das cidades eram pessoas pobres. Eram pessoas que não eram aceitas no meio ali da sociedade. Era como se eles fossem os excluídos, né? E a gente sabe que as prostitutas são excluídas do meio da sociedade, não são vistas com bons olhos. Mas, tendo que ela era prostituta, acredito eu que ela conhecia todo mundo ali naquela cidade. Acredito eu que ela sabia quem entrava e quem saía. Então, o que ela fez? Ela ficou ligada. Esse povo vai entrar aqui uma hora e eu vou ver primeiro. A oportunidade vai aparecer para todos, mas aquele que tem a iniciativa faz primeiro. Então, quando ela viu o povo, ela já foi logo, pegou, deu guarita para eles, né? E ela foi lá falar com eles. Então, ela teve uma iniciativa primeiro. E quem decide acreditar primeiro é quem governa. Quem se adianta é quem governa. Todo mundo poderia ter acreditado, porque todos ouviram. Porque o texto diz que era para todos. Em Josué, de 9 a 10, se você ler com atenção, você vai sempre ver que está falando todos, todos. Mas quem teve a iniciativa só foi Raabe. Vamos falar aqui que Deus não é um Deus de panelinha. Deus não é um Deus que faz exceção de pessoas. Deus, ele não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem. Deus deu ali a porta.
para quem acreditasse. Quem acreditou primeiro foi Raabe. A oportunidade chegou e ela pegou e foi lá com a iniciativa dela. Raabe, só que Raabe, ela tinha ali já, até que eles chegassem, aquele dia ali, ela já tinha tido uma chave que muita pessoa não está tendo, que é a chave da fé. Ela teve fé. Aí, antes de conhecer Deus, né? Antes de ter uma experiência com Deus, ela teve fé, ela creu. E ela, porque ela creu, porque ela teve a fé, o Senhor deu a ela a sabedoria de fazer a coisa certa. E ela fez. E ela teve a iniciativa de ir lá falar com eles, porque ela poderia ter só escondido eles, e eles iam ir embora e ia ficar por isso mesmo. Mas ela teve a iniciativa de ir lá. Ela, eu vou falar com eles. Eu tô com medo. Esse povo é perigoso. Eles matam todo mundo. Mas eu vou lá falar com eles. E quando ela foi ali, Raabe na frente dos espias, ela foi lá falar com eles. E falar, tipo, eu vou pedir a eles ali, eu vou falar o que eu posso fazer, né? Ela foi ali na frente dos espias. Foi providência divina que Raabe encontrasse com os espias e escondesse eles na casa dela? Sim, foi. Mas que toda a família de Raabe fosse salva foi fruto da sabedoria dela. Foi fruto dela saber usar a chave certa, a chave da iniciativa. Pensa só, Raabe, ela teve uma coragem que ninguém ali tinha, porque estava todo mundo se cagando ali, com perdão da palavra, mas estavam com medo. Tava todo mundo com medo. E ela teve iniciativa. Foi falar com eles, algo que ninguém fez. Quando ninguém fizer nada, meu irmão, minha irmã, quando ninguém fizer nada, se adiante. Faça você alguma coisa. Vai na frente. Porque se você for na frente, você vai ser poupado. Todo mundo pode morrer, mas você e a sua família vai ser poupada. Assim como foi com Raabe. Porque tem gente que ele vai ali, ele se senta, fica vendo o tempo passar. Tem gente que pensa que Jesus, que Deus é um garçom, é um mordomo, que vai levar tudo na frente dele, na frente dela. E eu vou te falar uma coisa: se você não fizer, nada vai dar certo se você não fizer a sua parte. A gente precisa aprender que a porta está na frente para todo mundo, mas só quem tem a chave certa é que vai entrar por ela. Só quem crê na oportunidade é que vai entrar por ela. Só quem fizer a escolha baseada na chave certa é que vai entrar por ela. Sabe por quê? Porque Deus, ele não escolhe quem é bonito, quem é mais estudado, quem é mais inteligente, quem tem maior cargo. Deus não escolhe dessa forma. Deus dá a oportunidade para quem quer fazer alguma coisa. Para quem ele sabe que vai fazer alguma coisa. Já tem outras pessoas que Deus até confia, Deus até dá a oportunidade e a pessoa não faz nada. Já viu? Conhece alguém? A pessoa estraga aquilo que Deus deu. A pessoa até joga fora no lixo. E aí o que Deus faz? Deus pega e coloca outra pessoa no lugar que vai ter uma iniciativa e vai fazer. Eu não ia falar isso não, mas eu vou falar uma coisa aqui. Então, acho que vocês já sabem. Eu acredito. Talvez quem chegou agora não. Quando eu cheguei ali na igreja, a bispa estava grávida da Domi. Eu acho que de uns 3 meses. E aí, eu comecei a frequentar ali a igreja, ainda não era membro, mas Deus colocou no meu coração fortemente que tinha que fazer o chá de bebê para a bispa. Mas
eu não podia passar por cima de ninguém, né, a gente tem que saber respeitar, por isso que a gente tem que saber buscar a chave da sabedoria para saber a hora de falar, com quem falar, o que falar. E eu fui no apóstolo, né, e na época ele ainda não era o apóstolo, era o bispo ali, e eu falei: "Ó bispo, Deus colocou no meu coração o desejo de fazer", eu nem falei de fazer, eu falei de ajudar a fazer o chá de bebê para bispa. Eu quero saber o que que as irmãs estão fazendo, porque eu quero ajudar. E daí ele chamou lá a irmã que era a líder dos obreiros, perguntou o que a irmã estava com a oportunidade na mão dela, é isso que eu quero te mostrar, porque ela era a líder dos obreiros, então a oportunidade Deus já tinha posto na mão dela. E o apóstolo chamou ela e o que que ela falou? Não, a gente não está fazendo nada não, a gente está esperando para ver o que que a bispa quer. Ele virou para mim e falou: se Deus colocou no seu coração, faça você o que Deus colocou no seu coração. Deus te dá a oportunidade, querido. Se você não fizer, ele vai levantar outro, vai trazer outro de outro lugar, vai colocar ali e ele vai fazer aquilo que você não fez e ele vai fazer o melhor. Talvez o que eu fiz, né, na época, talvez podia não ter sido o que outra pessoa até faria melhor, mas eu fiz o meu melhor. Eu fiz algo que eu queria, que eu ia gostar de que fosse para mim, então eu fiz para ela. Foi para me aparecer? Nunca, nem um pouco. Deus não adianta, porque Deus conhece seu coração. E o que eu quero te dizer é isso, entende? Se você não fizer, Deus levanta outro e faça. Se você não, se a porta estiver na sua frente, você não pegar a chave da iniciativa e ir lá e fazer, olha, vai vir outro, vai abrir a porta e vai entrar e você vai ficar lá do lado de fora. Então é desse jeito que funciona. Tem muita gente, e tem muita gente no nosso meio que vive de plano. Ele tem planos, mas eu quero te falar uma coisa: quem vive de planos é Unimed, é Blue Cross Blue Shields, é os bancos. O cristão, querido, ele não vive de plano, não. Ele vive de iniciativa, porque o seu plano sem tomar iniciativa não vale nada. Você tem que ter iniciativa. E ir lá e fazer, cumprir. Obedecer, ir lá e fazer. E foi o que a Rabi viu. Foi o que ela fez. Ela viu a oportunidade. Ela foi ninja. Rabi foi ninja ali. Ela viu a oportunidade. Ela nem deixou. Ela falou: vou deixar esses homens dormir de jeito nenhum. Eu vou lá. Eu vou negociar com eles. Então, a porta da iniciativa, da oportunidade, é a primeira chave. É a porta da iniciativa. Faça alguma coisa. Olha, e outra coisa, não deixa para orar quando a porta chegar não, tá? Quando a porta chegar é para agir. Tem muita gente que não tá abrindo a porta porque a porta chega, aí vai orar. Aí quando você vai orar, o outro que já estava orando, ó, abriu e entrou. Então não é assim não. Esteja preparado. Porque é muito fácil quando a pessoa olha e fala assim, qualquer um podia fazer. Aí você vai lá, você faz, aí a pessoa que não fez, ela vai te criticar. Aí ela vai dizer, qualquer um podia fazer. Qualquer um podia fazer. Conta-se a história que Cristóvão Colombo, depois que descobriu a América, voltou e teve um grande banquete. Aí o engraçadinho lá falou assim, qualquer um podia ter descoberto a América. Ele não respondeu. Ele foi lá, ele pegou um ovo e falou: vamos ver quem coloca esse ovo em pé, em qualquer uma das extremidades. O povo tentou, aquilo virou uma brincadeira, ninguém conseguiu colocar o ovo em pé. Ele foi lá, pegou o ovo, deu uma batidinha e botou o ovo em pé. Aí o engraçadinho falou: assim qualquer um faz. Mas ninguém fez. Quem fez foi ele. Ainda que tentam te dizer que qualquer um faz, que qualquer um consegue, eu vou te dizer uma coisa: não é qualquer um, não. Não é qualquer um que faz, não. Não é qualquer um que consegue, não. É quem tem iniciativa, que aproveita a oportunidade, que vai lá e faz. Então, eu quero passar agora para a segunda chave da porta da oportunidade. A iniciativa e agora a humildade. No verso 11 de Josué 2, no finalzinho dele,
A gente vê que Raabe, ela foi corajosa, ela teve iniciativa, mas ela foi humilde. Ela subiu ali para ter com os espias. Ela podia ter chegado lá, pensa, gente, Raabe era prostituta. Ela podia ter chegado lá e falado assim: olha, o rei já veio até mim, porque se você vê lá no começo do capítulo, o rei já tinha mandado as pessoas ir lá, porque ele já sabia que Raabe tinha recebido os espias. Então ela podia ter chegado e falado assim: ó, vamos negociar isso aqui, ó. Vocês não fazem nada comigo, nem com a minha família, e pronto, acabou. Senão eu vou entregar vocês pro rei. E se ela entregasse, eles não iam sair dali, porque o rei ia matar eles. Só que aí, o que ia acontecer? O povo de Israel, Deus não ia parar o plano dele por causa disso. Deus ia destruir Jericó do mesmo jeito e ela ia ser destruída junto. Mas ela, porque ela tinha sabedoria, ela teve humildade. E foi na humildade que ela chegou, ela subiu até os espias, e não foi de qualquer maneira, ela chegou já preparada, e ela já chegou quebrando as pernas deles, né? Porque ela já chegou falando para eles: o Senhor vosso Deus, ó, ele é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Ali ela já quebrou eles, porque ali ela já mostrou a humildade dela. Ela já mostrou reconhecimento que Deus é poderoso. Ela já reconheceu para eles ali. E ali ela estava usando a chave da humildade, reconhecendo tudo que eles já tinham feito, sabendo, falando que eles eram poderosos, que Deus, ela via e ela sabia que Deus agia através da vida deles. E isso ela usou de inteligência, de sabedoria, sabendo a hora de falar, como falar e com humildade. Mostrando que na nossa vida, tudo aquilo que acontece, todo fruto, tudo aquilo que é o que Deus faz por nós. Então, o que nós precisamos? De humildade. E como é que nós vamos ter humildade? Temendo a Deus. É com o temor do Senhor que nós vamos ter humildade. A humildade, ela não está na minha roupa, na minha casa, no meu carro. Tem gente que pensa que a humildade está andar com o sapato furado, né? Aí no Brasil tem umas igrejas aí, né, gente? Aqui na América tem não, tá? Que tem que andar com o sapato furado. Não, a humildade não está aí. A humildade está no meu coração. E o Senhor sabe. E hoje, no início, até o apóstolo falou um pouquinho sobre isso, sobre as pessoas que fingem, né? Aqueles que se bajulam. Não adianta você querer fingir humildade. Nós temos que entender que tudo na nossa vida é fruto da graça, do favor, da bondade de Deus e da misericórdia de Deus. Porque se dependesse de mim mesma, né, de nós nem estaríamos aqui. Porque nós não merecíamos a graça, a salvação, e o Senhor nos deu. Talvez, se fosse hoje, nós estaríamos lá no meio do povo dizendo: crucifica, crucifica. E Jesus diz: perdoa-os, Pai, que eles não sabem o que falam. Né? Então, se fosse por nós não teríamos nada. É pela misericórdia do Senhor, é pela graça. Então, veja que a porta da oportunidade, você precisa ter iniciativa para abrir. Com o seu trabalho, com a sua produtividade, você fica lá. Você vai ficando. Mas se você não tiver humildade, você não permanece nessa porta. Tem gente que ela até entra no trabalho dos sonhos dela, ela consegue montar a empresa dela, consegue chegar no lugar que ela tinha vontade, mas como ela não tem humildade, ela não consegue se manter ali, ela não consegue ficar ali. Deus abre assim uma porta, duas portas, três portas, e ela vai indo. Depois da terceira porta, ela já nem lembra o que é humildade. E quando você se mantém humilde, depois que a porta for aberta, é que vai dizer quem você é. Porque humilde com a porta fechada é fácil. Agora, mantenha-se humilde com a porta aberta. Quando a pessoa não tem poder nenhum, a gente não consegue dizer que ela não é humilde. Agora, dá um pouquinho de poder para ver. Aí você vai conhecer quem é a pessoa. O exemplo que o apóstolo deu hoje do que aconteceu com ele é um exemplo disso.
As pessoas têm um pouquinho de poder, ela acha que ela manda, que ela é o dono, ela não tem respeito nem pela autoridade que Deus constituiu sobre a vida dela. Deus, você pode até ter conseguido abrir a porta da oportunidade com a iniciativa, mas se você perder a humildade, Deus fecha a porta na sua cara. O acesso pode até ter vindo pela sua iniciativa, mas o dono, quem manda, é Jesus, é Deus. E ele quer ver em nós a humildade. E muitas pessoas estão perdendo porque elas tinham iniciativa, elas conseguiram entrar, mas elas não têm humildade. E a humildade, ela não pode ser fingida por muito tempo. Uma hora ela cai, porque é uma humildade falsa. Já viu uma coisa? Tem pessoas que Deus vai dando, e chega uma hora que parece que ela para, que ela não vai mais a lugar nenhum. É porque Deus sabe que se ela ganhar mais um pouquinho do que aquilo ali que ela tem, ela vai perder a humildade dela. Então Deus não dá, porque Deus não quer que a humildade, que o poder, que aquilo que ela conseguiu suba para a cabeça dela, que é o que eles chamam de síndrome do pequeno poder. Tem pessoas que têm um pequeno poder e ela já acha que ela é a dona de tudo, dona do mundo, já é o presidente de tudo. A própria palavra humildade, ela quer dizer virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. A própria palavra já diz, está no dicionário. Isso, pode procurar. Então, o que Raabe fez? Raabe chegou ali com humildade. O teu Deus é Deus acima dos céus e da terra. Humildade verdadeira. E ela tinha, porque o Senhor conhecia o coração dela. E, caminhando, tem uma terceira chave para abrir a porta da oportunidade. Senso de propósito. Josué 2:12, a gente vai entender que Raabe, ela tinha um senso de propósito. Que ela diz: jura-me pelo Senhor que assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Olha que tapa na cara do inimigo que Raabe deu. Porque ela poderia ter pedido só por ela poderia ter negociado só por ela, mas ela teve o senso do propósito e ela pediu pelo pai, pelo irmão, pela família dela toda. Talvez você pode me dizer assim, mas que isso? É uma coisa lógica pedir pela família. Lógica para mim e para você. Para ela, não. Veja que ela era uma prostituta. Por si, eu penso que ela não morava mais com os pais dela, porque até hoje prostituição não é vista com bons olhos. Naquela época, ainda pior, prostituição sinônimo de humilhação, de vergonha. E quem sabe o pai dela e a mãe dela menosprezava, humilhava, não estava com ela. Mas mesmo assim, ela escolheu salvá-los, porque ela tinha um senso de propósito. E se nós temos senso de propósito, a gente não pensa só na gente, a gente pensa no outro, a gente pensa em deixar um legado, no que nós podemos deixar. O senso do propósito é o que nos ajuda a deixar esse legado para outras pessoas. Se você acha que a salvação da sua família não tem nada a ver com você, quero te dizer que você não tem senso de propósito. Se você vê alguém passando por um problema, por uma dificuldade, e você podendo ajudar, não ajuda, não faz nada, você não tem senso de propósito. Quando nos falta compaixão para o outro, quer dizer que nós não estamos tendo senso de propósito. E na vida a gente precisa ter senso de propósito. Porque é ele que nos leva a estar pronto para quando a oportunidade chegar. Entendeu? O senso de propósito é que nos leva a estar pronto para quando a oportunidade chegar. A nossa missão, a nossa função não é esperar pela oportunidade para nos preparar. É estar preparado para quando ela chegar.
Quando a oportunidade chegar, nós temos que estar preparado. Já viu que tem gente que a gente encontra e fala assim, vou dar um exemplo, casamento. E aí, já casou? Tá namorando? Não, tô esperando em Deus. E aí, já conseguiu aquele trabalho que você estava procurando? Não, tô esperando em Deus. Deus te deu Deus falou para você que você vai vir para a América ou que você vai conhecer o mundo. Já tirou o passaporte? Não, estou esperando em Deus. Tem aquela pessoa que espera em Deus para tudo, mas não faz nada. Enquanto você está esperando, prepare-se. Se você tem um sonho de vir para cá, se Deus falou que você vai vir para cá, tira o passaporte. Tenta o visto. Tá em pandemia? Aproveita para aprender o inglês. Vai no YouTube, aprende o inglês. Não espere a oportunidade chegar para que você se prepare. Então, a porta da oportunidade, quando ela chegar, você vai precisar de 3 chaves: da iniciativa, da humildade para se manter lá e do senso do propósito para mostrar que você está preparado para abrir ela. E rapidamente eu quero falar de uma segunda porta, que é a porta do crescimento. É uma porta que todo mundo quer crescer, não é verdade? Todo mundo quer crescer. Mas as pessoas não querem fazer o que precisa, né? Em Josué 2, do 17 ao 20, nós vamos ver que para o crescimento, nós precisamos de uma coerência. Precisamos ter coerência. O que é isso? Os espias, eles foram ali, estavam lá, Raabe subiu, fez tudo. Mas o que os espias fizeram? Uma negociação, um acordo, aonde ela tinha que cumprir a parte dela. Se ela cumprisse, eles iam cumprir a deles. Então, basicamente, eu vou resumir aqui, né, nas minhas palavras, depois você lê o Josué 2, de 17 ao 20. E eles tinham falado para ela, ó, beleza, você vai nos esconder, você não vai falar nada para ninguém, nós vamos embora. Quando a gente voltar, ó, você vai amarrar essa fita aqui. Quando a gente voltar, tem que estar aqui, todo mundo tem que estar dentro. Se vocês não estiverem dentro, nós não temos parte com isso. Então, tinha uma coerência, tinha um acordo que ela fez com eles. Ela fez um acordo com eles. Que ela precisava cumprir esse acordo para que ela conseguisse aquilo que ela foi ali negociar. E isso nos ensina que, da mesma forma que nós precisamos ter responsabilidade na nossa vida secular, no nosso dia a dia, nós também precisamos ter com a vida com Deus. Quando Deus nos dá uma promessa, ele tem a responsabilidade. Mas nós temos que fazer a nossa parte de cumprir o nosso contrato. Nós falamos sim para Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Peraí, gente, tá muito quente. Liga o ar aí. Eu não sei, tá quente. Então, nós temos que fazer a nossa parte para cumprir. Muita gente, ele só espera em Deus, ele não faz a parte dele. Deus fala, eu vou fazer isso para você. E você vai lá e você faz isso, que vai dar certo. A pessoa não faz. Foi Deus que não cumpriu? Não foi, gente. O acordo tem coerência. Tem 2 partes. Deus vai fazer a dele e eu vou fazer a minha. Não é a vontade de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, não cumpriu, será que não foi a vontade de Deus? Mas a pessoa não fez a parte dela. Ah, não, isso é coisa do diabo, coisa do inimigo que está travando a minha vida. Nem tudo é responsabilidade do inimigo, não. É responsabilidade nossa também. Tem gente que bota a culpa de Satanás. Tudo é culpa de Satanás. Não é, gente. Ah, briguei com meu marido. Tá vendo? O cão tá solto. Ela não pensa que foi uma palavra que ela falou mal falada. Foi uma atitude que foi errada. Se Deus mandou você fazer, faz. Tem gente querendo a promessa cumprida, mas não está fazendo a parte dela. Deus tem entregado muita coisa, mas as pessoas não têm feito a parte dela. Então, não pode falar que foi Deus. Dentro da porta do crescimento, além da coerência, tem uma outra chave. A chave da obediência. Uma chave muito importante. Obediência. Em Josué 2, 21,
Raabe diz: seja como vocês disseram. Assim que ela os despediu, ela foi, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Ela não esperou para eles, né, no outro dia, na outra semana, o dia que ela visse que o povo de Israel já tinha rodeado a cidade. Ela não esperou nada. Ela foi lá e ela fez na mesma hora. Obediência. Se Deus falar para você fazer, não espera a dor chegar. Não espera, o apóstolo sempre fala, não espera você entrar em problema para orar. Não espera você entrar em problema para jejuar. Faça antes. Então ela foi lá e ela fez, ela obedeceu na mesma hora. Ela foi lá e ela amarrou o cordão vermelho sem questionar, sem perguntar. Ela não sabia por que tinha que ser aquilo ali. Simplesmente ela foi lá e obedeceu. E a obediência é um memorial que nós levantamos na nossa vida. Quando você obedece, você cria uma marca na sua vida. Como que você coloca uma marca ali, você é uma pessoa obediente, as pessoas olham de longe e elas conseguem ver essa marca, é como se elas conseguissem ver esse cordão vermelho amarrado na sua vida. De longe, as pessoas conseguem sentir o cheiro de uma pessoa obediente, de uma pessoa que faz por amor a Cristo, de uma pessoa de que quando Cristo solicita ela, chama ela vai por obediência. E é lindo obedecer a Deus, e é bom e é maravilhoso, e é a maior chave de todas. Se você esquecer todas as chaves que eu falei aqui, lembra da chave da obediência. A maior chave de todas, a chave da obediência. Porque você pode, se você puder guardar só uma chave na sua vida, talvez você não tenha, no seu chaveiro não tem espaço para todas, guarda a chave da obediência. Porque a chave da obediência é um memorial, é um selo, é um atestado. É como se você tivesse essa fita vermelha dizendo assim: olha aquela pessoa ali, ela é diferente. As coisas aonde ela faz é diferente. Quando ela vai fazer alguma coisa, é diferente. E aí, essa pessoa, ela é honrada por Deus. As pessoas olham e vão dizer assim: mas por quê? Porque ela é obediente. Porque Deus honra aquele que obedece. Porque Deus sente o cheiro como essência suave aquele que obedece. Da mesma forma que o obediente tem um cheiro, o desobediente também tem um cheiro. E eu não quero nem falar qual é, né? E tem um detalhe: obedecer não é fácil. Obedecer é difícil. Vai ter momento que nós vamos estar cansados. E eu quero falar para você que está aqui nessa noite, talvez você está cansado. Amarra a fita vermelha em você. E você vai lembrar que você tem uma promessa. Você vai lembrar que você precisa ser fiel na sua promessa. Fazer a sua parte que Deus vai fazer dele. Vai ter momentos que você vai querer se vingar de alguém. Amarre essa fita vermelha e ao invés de você se vingar, você vai perdoar essa pessoa. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que precisa liberar um perdão. Lembre que você tem uma marca, libere o perdão. Vai ter momentos que você vai querer desistir. Seja obediente. Você tem uma marca, você tem uma promessa. Vai ter momentos que você vai querer voltar, olhar para trás, mas você não vai poder fazer isso não, querido, porque você tem uma marca, você tem uma promessa. A chave da obediência é como se fosse essa fita vermelha amarrada na minha e na sua vida. E é essa marca que vai salvar a minha e a sua família. É essa marca que vai te dar um novo destino, assim como deu para Raabe. Basta você escolher. Quando Deus mandar, pega a fita vermelha, seja obediente, e ele vai mudar o rumo da sua história. Ele vai fazer com que você possa deixar o maior legado de todos para a sua descendência, porque ele vai ver que você obedeceu, você foi fiel até o fim. E ele vai lembrar e vai falar: o meu pai, a minha mãe foi obediente, eu vou ser obediente. Deus foi fiel, Deus honrou, eu vou ser também. O tempo, talvez você ache que está demorando muito. Pode passar o tempo que for.
Seja obediente, que na hora certa o Senhor vai te honrar. E com isso eu quero falar uma última coisa e eu vou terminar. A chave da confiança. Em Josué 6:17, ali teve uma chave da confiança. Porque Raabe, ela teve que confiar que aqueles espias realmente iam cumprir aquilo ali. Porque pensa, ela ajudou eles, ela guardou o segredo deles, ela ficou ali, eu não sei quanto tempo ela ficou do dia que eles foram embora até o dia que eles voltaram. Mas ela ficou ali, ela creu, ela confiou. Ela confiou. Porque ela podia também falar assim: será que esse povo vai voltar mesmo? Depende ali dela, confiar ou não confiar. Mas ela confiou. E é a confiança que alinha a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções, a promessa que Deus tem para nós. Confiar é acreditar no escuro. Confiar é não entender o que Deus vai fazer, mas você vai confiar. Você não sabe qual que vai ser o final, mas você confia. Você crê que aquilo ali que ele falou vai acontecer. A Raabe, ela não entendia o plano para o completo. Ela não sabia como ia acontecer, que nem os espias mesmo sabiam, né? Mas ela creu, ela confiou. Eu consigo imaginar quando o povo de Israel terminou as 7 voltas e a trombeta foi tocada e aquelas muralhas começaram a cair. Pensa só, eu consigo imaginar a cara daqueles espias e o coração deles, como que não deve ter ficado. Porque eles falaram para ela que ela tinha que ficar em casa. Que se ela tivesse quietinha em casa, com a fita amarrada, com toda a sua família dentro de casa, ela tinha que juntar todo mundo dentro de casa, eles iam ser salvos. Só que Deus começou a derrubar as muralhas. E Raabe morava onde? Nas muralhas. Então, imagina a cabeça daqueles espias naquela hora. Meu Deus, nós falamos para ela para ficar quieta em casa e agora o senhor está derrubando as muralhas. O que vai acontecer com a vida dessa mulher que nos poupou a vida, que nos ajudou? Na mesma forma, imagine Raabe, trancada dentro de casa com toda a sua família, que naquele momento talvez estava até falando que ela era louca, de acreditar num Deus que ela não conhecia, porque nós estamos falando de uma pessoa que adorava deuses pagãos, de uma pessoa que não conhecia os costumes, não conhecia nada, ela simplesmente estava crendo, confiando. E ali as muralhas começando a cair, eu imagino que a casa dela também tremeu, a casa dela não caiu, mas deve ter tremido. Imagina ela, se coloque no lugar dela e ali tendo que confiar, tendo que confiar. Para mim, nada mais é ali o quê? Ela já tinha mostrado para Deus que ela tinha fé. Ela mostrou para Deus que ela tinha uma fé inabalável. E ali foi a primeira experiência que Raabe teve com o Senhor. Ao ver que a casa dela, naquela muralha, foi a única que ficou de pé. E se você for pesquisar, você vai ver que historiadores desenterraram ali lugares em Jericó e eles viram que só tinha um pedaço inteiro. Eu acredito que esse pedaço era a casa de Raabe. E ali foi a primeira experiência que ela teve. E eu vou fechar aqui a minha Bíblia e eu vou falar para você uma coisa. E Raabe teve uma fé tão grande, acessou essas portas de Deus com as chaves tão corretas, que ela foi umas que na Bíblia, em Hebreus 11, tem os heróis da fé ali, né? E ali só tem 2 mulheres. Uma foi Sara. Claro, gente, quem foi Sara? A mulher por quem Deus trouxe o filho da promessa. E a outra mulher, nada mais, nada menos é do que Raabe. Raabe, ela não deu o corpo dela para Deus para trazer um filho da promessa. Ela vendia o corpo dela, mas ali mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Ele pega aquele que ninguém quer, ele pega aquele que ninguém dá nada por ele, e ele faz dele uma pessoa importante e coloca estampada. É como se fosse a calçada da fama lá na Califórnia. É o hall da fama de Jesus. E Deus colocou ali o nome de Raabe no hall da fama de Jesus. Aqui tem o hall da fama, né? Eu não sei se aí no Brasil tem, mas aqui quando um jogador é bem famoso, bem sucedido, como ele fez o melhor gol, como ele foi o melhor isso, na posição dele,
ele entra pro hall da fama, né? Lá na parede do time dele. E ali, Raabe entrou pro hall da fama. Pensa, Raabe entrou para não só pro hall da fama, ela entrou para a genealogia de Jesus. E isso é uma coisa muito forte, muito séria, que o Senhor confiou na vida de Raabe, porque ela soube acessar as portas certas, com as chaves certas que Deus colocou na vida dela. Queridos, e se Deus não deixou eu mudar essa mensagem, se Deus não deixou eu trocar nada daquilo, acredito que tem alguém aqui nessa noite que está precisando de uma chave para entrar por uma porta. E eu acredito que Deus vai te dar a sabedoria. Busca que Deus vai te dar a sabedoria para você acessar essa sua porta. E eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém?